Seja muito bem-vindo ao seu podcast, ao podcast Te Acolher Brasil. Aqui nós temos a liberdade de falar sobre a comunidade neuroatípica, conhecer um pouquinho mais esse universo que a cada dia vem com novas informações, se informar e buscar uma qualidade de vida para os neuroatípicos. Aqui você vai ter contato com profissionais que realmente entendem da nossa causa. Mas antes de falar do nosso convidado mega especial, pessoa que tem um carinho muito grande, aliás, o Te Acolher só tem gente assim, né? Alto calibre ali, o pessoal que, né, vem trazer informação que você fala, nossa, eu não sabia disso. Mas antes disso, eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu nesses últimos 4 meses com o Te Acolher Brasil, que foi encantador. No mês de abril, nós comemoramos o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Em várias cidades, existem leis que foram aprovadas que dedicam um mês inteiro para falar da inclusão dos autistas. E o Te Acolher teve a oportunidade de participar da organização de eventos que foram muito importantes como um marco para as cidades para tratar sobre esses assuntos. É lógico, gente, caminhada, evento, ele não soluciona o problema, mas ele traz uma visibilidade e um início de uma discussão muito importante. No dia 2 de abril, nós tivemos na cidade de São Bernardo do Campo o Autistas Day. Aliás, Peri, um abraço para você, secretário da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que deu a oportunidade de nós realizarmos esse evento, um evento que foi belíssimo, quase 4.000 pessoas participaram, várias clínicas, parceiros do Te Acolher estiveram envolvidas, as secretarias estiveram envolvidas, e foi um momento não só de lazer, de cultura, mas de inclusão, onde nós tivemos pessoas típicas, né, e atípicas participando de um mesmo ambiente e sendo elas se divertindo, brincando, um momento de família. Parabéns à Prefeitura de São Bernardo do Campo por esse belíssimo evento que foi realizado. Mas no dia 1º de abril, nós iniciamos esse mês com o Shopping Golden Square. Sim, lá no Shopping Golden Square, nós realizamos um evento chamado Flash Mob. Foi belíssimo. Uma parceria com o Jorge Araújo, vereador da cidade, parceria com o pessoal de musicoterapia, onde nós fizemos esse momento de Flash Mob e nós tivemos 1 hora de eventos cantando músicas que tratavam questões de psicomotricidade, que faziam ações da musicoterapia. Foi belíssimo. O shopping inteiro se envolveu e marcou a nossa cidade. Mas não foi só São Bernardo não, hein? Dia 16 de abril, em Mauá, nós tivemos a Caminhada pela Inclusão. Deixar registrado aqui o meu agradecimento ao Tiago Almeida, que foi a pessoa aí responsável por trazer várias associações para participar desse momento e com a parceria da Prefeitura de Mauá. Você viu quanta coisa aconteceu? Bom, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a agenda do Te Acolher Brasil e a agenda Luana Eloá, é só nos procurar no Instagram, @luaneloa.sbc e @teacolherbrasil, o nosso perfil no Instagram, onde tem as agendas de todos os meses. E lá também você vai encontrar o nosso canal de comunicação. O Te Acolher Brasil tem muita coisa acontecendo e você não pode ficar de fora dessa. Mas vamos falar do nosso convidado? Ó, a minha colinha aqui, ó, porque além de ser meu convidado, né, é uma pessoa ali, meu terapeuta, sabe? Então, ele pediu para mim anotar e eu anotei, vou buscar aqui. Mas olha o currículo desse cara incrível, ele é psicólogo pela Universidade Metodista de São Paulo, é pedagogo pela Universidade Estácio de Sá, mestrado e doutorado em Psicologia Experimental, Análise do Comportamento, pela Universidade de São Paulo. Ele atuou como professor de análise experimental e aplicada do comportamento no curso de Psicologia da Universidade Metodista de São Paulo. É supervisor em Psicologia Escolar e Clínica na Universidade Metodista de São Paulo. Tem especialização em Psicoterapia Comportamental pela Universidade também de São Paulo. Uau, né? Mas calma que tem mais. Especialista em análise do comportamento aplicada, ele atua na área de psicologia e educação, com ênfase em estudos relacionados ao processo cognitivo e atencionais. Ele é supervisor ABA para tratamento de crianças autistas, atua na clínica Atitude de Incluir e é analista do comportamento certificado pela BACBI? Isso, BACBI. Nosso querido Juliano, doutor Juliano, seja muito bem-vindo. Luana, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Podendo compartilhar um pouco de todo o conhecimento que eu tenho nesse momento especial aí. Eu estou, assim, maravilhada com a sua participação. Eu aprendi muito contigo nos últimos meses. Aliás, a parceria do Te Acolher com a Clínica Atitude de Incluir, ela já tem uma história de estar mais de 1 ano juntos. E eu falo que a Darissa, ela só trouxe coisas boas pra gente e uma delas é você. Porque a gente teve a oportunidade de aprender.
Não dá para viver no meio sem buscar conhecimento. Isso, é uma das propostas da terapia cognitiva comportamental, que é a abordagem que eu trabalho bastante, né? A psicoeducação, ela vem aí com a prática da gente ter conhecimento. Quando a gente tem o conhecimento, fica muito mais fácil ter esclarecimento e aí você passa a ser o seu próprio terapeuta. Essa é uma proposta simples e com certeza muito assertiva. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção lá no começo, quando a gente começou a conversar, você fala assim, eu não posso ser seu terapeuta perpétuo. Não é pro resto da vida. Tu tem começo, meio e fim. Isso. Me fala um pouquinho dessa visão. Eu penso muito, principalmente quando eu estava fazendo o mestrado, né, pensando um pouco, porque eu vim da psicanálise, né? Eu fui também paciente da psicanálise, né? É uma abordagem que eu aprecio muito, que eu gosto muito, mas quando eu conheci a terapia cognitiva comportamental, que é uma abordagem recente, 2010, a gente está falando aí de faz poucos anos, né? Eu comecei a perceber que a ideia de tratamento ela tinha que ter começo, meio e fim, né? E que, às vezes, dentro dessa abordagem da psicanálise, a gente tinha esse mesmo tratamento de uma forma muito duradoura, né? Então, eu acredito que, né, que a gente tem que focar no que está acontecendo hoje. Então, vamos tratar o que está acontecendo hoje, entender quais são os processos envolvidos no meio de tudo isso e seguir a vida. Porque, assim, dor, incerteza e trabalho constante são coisas que a gente não consegue evitar. É uma coisa que vai ocorrer e a gente só precisa aprender a lidar com tudo isso. Exatamente. E aí a gente entra muito lá no Te Acolher, a gente entra muito no debate da questão da alta médica. E aí o pessoal chama alta da terapia. Existe alta da terapia? Existe. Até porque, né, como eu falei pra você, a gente vai identificar quais são essas suas queixas, vai trabalhar dentro de um planejamento, com uma meta. Identificou, você reconheceu e a gente trabalhou aquilo que até então estava gerando um prejuízo para a tua vida, você vai seguir. Até porque eu não posso falar para você que você nunca vai passar por um episódio de ansiedade de novo. A ansiedade é uma reação natural do corpo, né? A gente só precisa entender como lidar com ela. Se você, por exemplo, procura um consultório de psicologia porque você está com um problema emocional envolvendo a questão do luto, eu preciso te ensinar a entender esse processo, a superar esse processo, para que você possa viver. Porque não tem como eu falar para você que você nunca vai passar por esse processo de novo. Então, sim, a gente vai falar de um processo de alta, né, e manutenção. Igual a gente faz com o dentista, por exemplo. A gente não tá no dentista e vai no dentista uma vez por semana. A gente vai para um dentista procurar. Sabe, Luana, eu penso muito que a gente está dentro de uma cultura que ela precisa ser ressignificada. A gente tem um hábito muito feio de só procurar quando está precisando. Se a gente começasse a ter o hábito de prevenir, então, por exemplo, a gente deveria fazer check-up uma vez por ano, né? Então, eu posso ir também no terapeuta. Olha, eu vim aqui para ver como eu tô emocionalmente. Eu queria que você me ajudasse a ver como eu tô emocionalmente. Isso seria muito bom. Mas não, as pessoas, elas esperam cair, ficar debilitada, né, emocionalmente, né, usando um termo bem pejorativo, babando, literalmente. E aí elas vão procurar ajuda. Elas vão procurar o dentista quando o dente já tá quase caindo, ela não tá suportando a dor. Elas vão procurar o médico quando elas estão morrendo já. Né? Então, se as pessoas começassem a mudar essa cultura de procurar uma vez por ano, prevenir, né? Sempre com a ideia de prevenção e não só procurar quando estão literalmente só precisando, eu acho que a gente evitaria tanta coisa. Mas é uma questão, acho que bem cultural nossa em todas as áreas, porque como advogada, as pessoas não procuram advogado para prevenir litígios. Sim. Isso é para solucionar o problema. Sim. Então, a gente não tem a cultura de consultar, né? De prevenir. E a gente precisa começar a mudar isso. E quando eu vejo isso dentro da comunidade autista, e aí eu vou focar no autismo, mas na verdade a gente tá falando dos PCDs em geral, quando recebe o diagnóstico, eu percebo, e me corrija se eu estiver errada. Eu não posso transferir para um terapeuta, para um psicólogo, para a equipe multidisciplinar, responsabilidades que às vezes são familiares. Então, assim, ele vai ensinar o meu filho a vida? Não. Não. Né? E aí a gente tem essa dependência emocional terapêutica, é isso? Isso acontece muito, tá? Até porque, vindo das famílias, a gente percebe uma carência de informação muito grande. Né? E aí, pensando nessa carência, e a gente até entende porque a gente vem de uma sociedade que não tem esse hábito de buscar conhecimento. Ou quando busca esse conhecimento, busca de uma forma muito fragmentada. Então, vai no Google,
né? E aí no Google a gente tem ali uma vasta informação que fica muito distorcida. Então, por exemplo, quando você coloca lá que você sentiu uma dor no peito, coloca lá no Google o que é sentir dor no peito. Você vai encontrar, inclusive, várias coisas, inclusive um possível derrame. E às vezes pode ser literalmente uma situação envolvendo gases. E isso, de certa forma, pode trazer pensamentos distorcidos, como a catastrofização. Né? Então, assim, eu sempre falo que é muito importante a gente buscar uma pessoa que realmente tem conhecimento para esclarecer. E eu não vejo problema nenhum a gente buscar as pessoas para poder esclarecer. Né? As famílias, por conta dessa situação, principalmente quando recebe um diagnóstico, né, eu sempre percebo que elas recebem um diagnóstico como se fosse uma doença terminal. Eu percebo isso. Mas isso é em decorrência de uma falta de informação. Então, quando não se tem informação e recebe o diagnóstico de autismo, a família fica impactada. Primeira coisa que ela pensa, né? Como a criança vai ser quando crescer? Como é que eu vou ajudar o meu filho? Então, existem, né? A gente percebe que existe uma questão de frustração e angústia envolvendo ali. Mas, assim, é muito mais fácil eu transferir isso para um terapeuta e achar que o terapeuta vai dar conta de todo esse processo. E na verdade não. O terapeuta ele vai trabalhar pontos específicos que vão auxiliar. Mas a gente precisa entender que a terapia ela é uma extensão, ela é uma ponte. Né? Ela não vai simplesmente fazer tudo. Eu preciso também. Né? E eu sempre falo, o processo terapêutico ele envolve mudança. Se não tiver mudança, ele não é um processo terapêutico. Por mais que seja envolvendo ali um processo fonoaudiológico, um processo psicomotricista, é terapêutico. Se é terapêutico, envolve mudança. Tem que ter mudança. Né? Mudança de comportamento, mudança de hábito, porque senão a gente não tem progresso. É normal. Eu recebi um caso hoje de manhã, vindo até inclusive para o estúdio, de uma mãe que a equipe multidisciplinar chamou e falou assim: olha, ele está regredindo. Né? E provavelmente ele está regredindo por ações familiares. Esse é um caso que a gente precisa, eu falo muito com os meus colegas de trabalho, que a gente precisa ter essa aproximação com a família. Então, quando a gente começa a iniciar um atendimento, a gente sempre fala de relação terapêutica. Então, a gente precisa fortalecer essa relação terapêutica com o paciente, mas também precisa ter essa relação terapêutica com a família, né? Principalmente quando a gente está atendendo crianças e adolescentes. É previsto isso dentro da estrutura das sessões, que a gente tenha também essa relação terapêutica com as famílias. Então, por que eu falo isso? Porque as famílias têm que ser orientadas. Não adianta eu realizar um processo dentro da clínica, né? Fazendo ali possíveis apontamentos, desconstruindo comportamentos com os pacientes, e aí chega em casa a família não tem esse conhecimento. Né? Então, por exemplo, se a gente percebe, o que eu já percebi muitas vezes, até dentro de um contexto de uma avaliação neuropsicológica, a gente foi avaliar uma questão de orientação muito simples, né? Então, a criança precisava abrir um pote de massinha, ela precisava manusear, e aí, por exemplo, ela não conseguia abrir o pote de massinha. Então, aí a gente precisa entender se ela não consegue abrir aquele pote de massinha porque ela não tem essas habilidades motoras desenvolvidas por uma questão de estímulo ou uma disfunção neurológica, né? Então, a gente tem que avaliar todo o contexto, porque essas questões avaliadas isoladamente, elas podem ser mal interpretadas, que é o que vem ocorrendo muito, tá, Luana? Muito. As questões, elas têm sido analisadas de forma isolada e isso tem gerado interpretações. Que são os falsos diagnósticos ou os erros de diagnóstico? Eu não vou dizer falsos diagnósticos, eu vou dizer erros diagnósticos. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela começa, de repente, a assistir uma série no Netflix. E aí ela começa no sábado, e ela gosta muito da série. E aí ela começa a assistir um episódio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí ela não passa o final de semana. Eu vou dizer que ela tá com um episódio de hiperfoco, se eu isolar isso de uma forma, sem um contexto. Mas eu posso dizer que, de repente, ela gostou demais. Né? E se eu for analisar isoladamente hiperfoco, ok, hiperfoco é uma característica que pode estar dentro do espectro do autismo, né? E aí, se eu começo a avaliar critérios fora de um contexto, eu começo a encaixar ele, né? E aí pode ser conduzido para um falso diagnóstico. E o grande problema do falso diagnóstico, né, do erro desse diagnóstico, é como a gente já conversou. É o estereótipo que a pessoa também carrega. Então tem um olhar que as pessoas vão ter com ele e também o olhar que a pessoa cria consigo mesmo.
A gente precisa entender que a gente, ao longo da vida, a gente cria uma pirâmide, né? Essa pirâmide, eu vou chamar ela de pirâmide vital, né? Essa pirâmide, ela é constituída com uma base. Essa base é a relação que eu tenho com o meu corpo, né? Como eu me sinto com esse corpo. Essa relação que eu tenho com o meu corpo, ela vai influenciar e ela impacta com as relações que eu construo com as pessoas, né? Essa relação que eu tenho com as pessoas, ela fala de mim. Então, por exemplo, se eu me identifico autista, né? E aí essa minha relação com as pessoas, eu acabo projetando. Como é que um autista se relaciona com as pessoas? Né? E a gente tem é natural isso do ser humano, tá? Ele projetar comportamentos, né? A gente observa que os pais da gente projetaram a criação, né? Então, antigamente, como é que a gente tinha uma criação dentro de casa? Eu falo muito que era uma criação totalmente inclinada, que o pai fala e a criança obedece. Hoje a gente percebeu que esse tipo de criação, ela não foi tão satisfatória. E aí a gente tenta conduzir de uma forma horizontalizada. Então a gente tenta deixar a criança se sentir confortável a ponto de que ela também possa falar no mesmo tom com a gente. Só que aí esses processos às vezes têm se confundido um pouco. Porque Né? Isso, porque as famílias têm se tornado um pouco mais permissíveis, né? E aí elas não estão conseguindo conduzir o resto. É o 880. Isso. Então, assim, existe às vezes uma condução com relação a alguns comportamentos, que quando a gente não tem compreensão, eles se perdem. Né, se perdem. Então eu volto a dizer, quando esses comportamentos eles não são analisados dentro de um contexto, eles podem ser encaixados em patologias que muitas vezes não dizem respeito verdadeiramente. Tem a ver com aquele comportamento autístico? Tem. Aliás, o que é esse comportamento autístico que todo mundo fala? A gente tem ouvido muito, né? Inclusive em relatórios médicos eu tenho observado. O comportamento autístico, ele diz respeito a uma projeção. O que é essa projeção? Quando uma pessoa ela convive muito, principalmente com uma criança com comportamento disruptivo, que a gente vai dizer, né? A pessoa ela acaba reproduzindo esses comportamentos. Então vamos lá. Se geralmente a criança, dentro do espectro, a gente às vezes vai ter, lá no autismo, a criança que apresenta movimentos estereotipados, que é aquele movimento de pra frente e pra trás. Uma família que geralmente tem esse contato muito grande, né, que vivencia isso com muita frequência, em momentos que ela tá parada, ela pode, de repente, ter esses comportamentos, isoladamente. Então ela tá parada e, de repente, ela pode tá fazendo isso. É uma reprodução que o cérebro tem, tá? E essa reprodução, quando a gente vai pensar, ela é uma reprodução natural. Por quê? A gente tá falando de memória. A gente tem 3 tipos de memória. A gente tem a memória imediata, a gente tem a memória tardia de reconhecimento. A memória tardia, ela é responsável por esses tipos de comportamento que geram as projeções. Então, quando a gente pensa nesses comportamentos que a gente vivencia com muita frequência, eles se tornam naturalizados. Por se tornarem naturalizados, o meu cérebro entende que eu posso executar também, porque eu vivencio isso. É um estímulo visual que ele tem com muita frequência. Então, quando isso está atrelado também a uma falta de sono, porque isso também diz respeito. Quando a gente dorme, o nosso cérebro faz uma organização de todos os estímulos. Se eu não estou tendo uma regulação do meu sono correto, é natural que o meu cérebro armazene estímulos que não deveriam ser armazenados. Uau, sou eu. Né? É natural que o cérebro faça. Então a gente vai ter esses comportamentos autísticos. Então volto a dizer, o que seria? São projeções que dizem respeito a características que estão dentro do espectro do autismo. Então, por exemplo, pequenas obsessões, movimentos estereotipados, hiperfoco. Mas eu volto a dizer, a gente não tem que pegar isso pra gente como uma característica predominante. Né? Então, por exemplo, não é porque eu tô tendo esse movimento estereotipado que eu sou um autista. Tem uma avaliação por trás disso. É isso, eu preciso entender o que tá por detrás. E olha que nós começamos o assunto falando sobre esse comportamento autístico que todo mundo tanto fala, que no começo eu falei, gente, não existe, ponto. É impossível, ou você é autista ou você não é autista. E aí, com o bate-papo com os terapeutas, conversando um pouquinho com o pessoal, a gente foi entendendo que na verdade, diz respeito a uma reprodução. Isso. Por isso que o diagnóstico feito da forma adequada, ele é tão importante. Isso. Só que aí vem a pergunta, o que é a forma adequada? E aí eu vou te dar 2 cenários. Ok.
São dois cenários que eu confronto muito dentro de Te Acolher, mas não como forma de repreensão, nada disso, como forma de ensinar. Nós temos de um lado, nós temos casos onde a mãe, ela é exposta à informação, e aí na exposição ela começa a olhar para o seu filho, e ela começa a relatar e a anotar todos esses comportamentos diferentes que ele tem perante outras crianças. Faz aquele famoso caderninho de anotações. Filma situações, cenas específicas, né? Relata, chega pro neuro, chega pro psiquiatra, fala assim, esse é o meu filho. E sai de lá com diagnóstico. E aí nós temos de um outro lado, aquelas que vão para uma avaliação neuropsicológica, que aí a gente vai também depois entrar no tema das diferenciações, mas uma avaliação neuropsicológica, onde o neuro e o psiquiatra falam assim, olha, ele tem todas as características de um autista, por isso que eu vou te encaminhar para uma avaliação neuropsicológica e você me traz o parecer. E a família fica brava, porque fala assim, mas se você já está vendo, por que eu preciso avaliar? Me explique. Qual que é o certo? Vamos lá então, ó. Eu preciso esclarecer alguns pontos que são muito importantes. Primeira coisa, quando a gente está falando de épocas diferentes, tá? Então, primeira coisa que você, família, você precisa entender. A criação que nós, né, hoje, né, anos 2000, temos é muito diferente da criação que nós tivemos lá em 1990, tivemos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem questão de alimentação. Quando eu tô falando, por exemplo, de como hoje o frango ele é criado, tá? Os criadores, eles utilizam hormônios, tá? Para que esse frango ele cresça mais rápido, para que ele possa ser abatido e ser vendido, tá? Esse hormônio, ele tem influenciado muito nas questões de glândulas que nós, seres humanos, temos. Então, esse é um segundo ponto, tá? Porque essas glândulas, elas podem gerar disfunções. Então, ou liberar mais ou liberar menos. Isso depende muito do organismo de cada um, tá? Então, nós temos, primeiro, um aspecto relacionado a social, né? Então, nós temos uma época de 2000, uma época de 1900, que é bem diferente. E isso vai impactar nas criações, tá? Lembra quando eu falei da criação inclinada e horizontalizada? Isso também vai levar em consideração. Outra coisa, o ambiente onde essa criança está também influencia muito. Então, vamos lá. Uma criança que ela convive num ambiente mais periférico, né? Que ela brinca na rua, né? Que ela mora numa casa e que ela brinca na rua, ela tem contato com outras crianças, é muito diferente de uma criação de uma criança que mora num prédio e é filha única, por exemplo, e só tem ela. Não brinca, e não não sai. interage. Né? Não sai. Lembrando que eu gostaria que ficasse muito bem claro que eu não tô dizendo que talvez você tenha conduzido a criação do seu filho errado, tá? Eu tô falando de circunstâncias. Talvez hoje você tenha um filho só porque você optou em ter um filho só também. E você mora num apartamento porque foi melhor pra você, tá? Então que isso fique muito bem claro. Mas isso é um aspecto que a gente precisa levar em consideração. Tá? Uma criança que ela está com outras crianças num ambiente que talvez seja um pouco mais vulnerável, ela vai criar situações, né, e habilidades para que ela se desenvolva. O que a gente precisa entender uma boa parte das habilidades que a gente tem, elas precisam e necessitam ser estimuladas para serem desenvolvidas. Elas não se desenvolvem sozinhas. É o abrir o pote. Isso, é o abrir o pote. Tá? E outra coisa, a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente está falando dessas habilidades também, né? Que a família, de repente, questiona com relação a... ele tem esse comportamento, ele gira, ele se bate no chão. Eu preciso analisar e entender ela dentro de um contexto. Primeiro, toda criança... Ela tem, às vezes, um comportamento agitado. Eu diria que seria patológico se ela não tivesse. Né? Criança tem que ser enérgica, até porque a gente está falando de uma questão hormonal e orgânica também. Então é natural que a criança seja mais agitada, que ela tenha essa agitação, tá? As crianças que não têm esse comportamento, que geralmente são menos agitadas, não é que elas têm algo errado, tá? Mas é natural que a criança seja mais agitada. Uma outra coisa também que eu observo muito. As mães, às vezes, elas falam assim, ele pega os brinquedos e joga tudo. Tá, vamos lá. Ele sabe brincar? Alguém ensinou ele a brincar? O que eu já percebi, por exemplo? A criança pegando o carrinho e fazendo vrum.
ela pegou um carrinho e fez como se fosse um avião. Tá, eu vou analisar aquilo dentro de um contexto. Eu posso perguntar pra ela, por que você fez isso? Porque ela pode estar ali num processo de criatividade também. Se eu não analisar isso, eu vou falar, ela não sabe brincar. Então, você entende a importância de eu analisar dentro de um contexto? É muito importante eu analisar dentro de um contexto. Porque se eu analiso isoladamente, eu vou começar a colocar isso em pequenas caixinhas que podem, literalmente, levar a esse caminho do diagnóstico do autismo. Né? Então, eu preciso ter essa consciência. Então, assim, por que ele fez vrum com o carrinho? Eu fui perguntar. Aí a criança falou assim pra mim assim, porque é um carro voador. Olha isso. Olha que legal. Tá numa criatividade dela, tem um monte de desenho que os carros voam. Então, se a gente tá falando, olha a época que nós estamos, 2023. Hoje em dia a gente já vê a possibilidade de carros elétricos. E por que não carro voar? A gente vê no filme. Sim. Então por que ele não poderia fazer isso? Entendeu? E aí tem uma outra questão. Como é que as famílias hoje em dia têm conduzido essa questão do brincar? Né? Hoje em dia a gente percebe que as famílias veem o brincar como uma forma de eu vou deixar o brinquedo ali porque eu preciso fazer outras coisas. Então ela coloca vários brinquedos, né? Então coloca boneca, jogo de encaixe, tudo junto. E aí não existe uma lógica ali. Misturar tudo e brincar Tá do jeito que misturado dá. tudo e ele vai brincar do jeito que dá, né? Então isso muito também às vezes pode ser mal interpretado. Ele não sabe brincar. Outra coisa também que eu observo muito que as famílias trazem muito como uma questão de preocupação. Organização. Ele pega as coisas em fileira. Aí eu falo assim, e se ele não enfileirar, se fosse bagunçado, você também reclamaria? Engraçado que a gente se pega alguns pontos, né, que às vezes eu fico pensando. E aí isso é uma reflexão que eu gostaria de trazer isso pra você. O que é o laudo pra você? O que é o diagnóstico pra você? Qual o objetivo de Qual é o buscar, objetivo? Então assim, eu, enquanto terapeuta, eu quero te trazer essa reflexão. O diagnóstico, ele é um caminho. Entenda isso. O diagnóstico, ele é um caminho. Por que ele é um caminho? Ele é um caminho porque eu preciso entender, tá? Eu preciso saber o como e o que eu tenho. Primeiro, porque as pessoas que estão ao meu redor, elas não são eternas. Então, eu sempre falo da questão de identificar e reconhecer. Eu identificando e reconhecendo as minhas limitações, e eu preciso identificar e reconhecer as minhas limitações para que eu consiga ter qualidade de vida, tá? Um outro aspecto que eu gostaria de deixar isso muito bem claro é, quando a gente está falando de algumas características, a gente tem que analisar se elas geram prejuízo, porque elas só são consideradas dentro da avaliação neuropsicológica como abaixo ou dentro do esperado, se elas geram prejuízo. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu tô com uma criança que até então a mãe relata que ela não tem olhar sustentado. Ok. Aí eu falo lá, por exemplo, vou colocar um nome fictício. Felipe. Aí a criança tá assim, eu falo, Felipe. Ela olha pra mim. E fica aguardando eu falar. Isso não é olhar sustentado? Uau. O que eu preciso considerar? Para ser uma habilidade, para entrar dentro de alguma inabilidade, para ser uma característica, tem que gerar prejuízo. Tem que gerar prejuízo. Se não gerar prejuízo, eu não posso considerar. Porque às vezes a criança não tá me olhando porque ela é tímida, ela tá com vergonha. Mas parece... Aí é totalmente leiga, né? A sensação que eu tenho é que nós vamos fragmentar nossas fases históricas. A fase que nós não entendíamos nada dos transtornos intelectuais, enfim, não sabíamos nada. Então, tudo pra gente era ou timidez, ou é extrovertido demais, ou é introvertido demais. Isso. Chegando numa geração que está adquirindo conhecimento, mas parece que anulou as características do ser humano. Uhum. Então, hoje, ser introspectivo é patologia. Isso, infelizmente. E aí parece que você não tem mais característica. Eu sempre falo, né, que a gente tem muitos padrões de comportamento. Eu uso muito essa palavra, né, você deve se lembrar nas sessões, que é a ideia de ressignificar. A gente precisa dar um outro significado. Então, por exemplo, uma das coisas que eu falo é a questão da crença do desamor, por exemplo, do desvalor, né? Desde pequeno, a gente tem um hábito, né, que é cultural, de quando vem visita, coloca a melhor toalha na mesa. Melhor prato, melhor talher, a melhor bebida pra visita. E por que a gente não tem o hábito de fazer isso pra gente?
E quando faz, você é considerado uma pessoa de outro mundo. Porque lá em Isso. casa, nós temos um jogo de... Olha, eu já tô me dedando aqui. Falei que a terapia era minha. Eu avisei que eu ia fazer terapia hoje. Ninguém... Ó, tô fazendo terapia. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Tá vendo esse estúdio maravilhoso? Esse estúdio belíssimo que te acolheu. É lindo, né? Maravilhoso. Isso aqui é qualidade Os Maias Produções. Você não pode perder aqui o estúdio em São Bernardo do Campo, belíssimo, para você gravar o seu podcast, enfim, fazer o seu material. Profissionais qualificados, né? O melhor estúdio que nós temos em São Paulo. Isso aqui eu falo com qualidade, com segurança. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da Os Maias, eu vou deixar aqui no nosso descritivo o telefone de contato. Entre em contato e venha trazer algo de qualidade para o seu público. Lá em casa, nós temos um jogo de pratos, copos e talheres, que são os melhores de casa, que é para os almoços e jantares Luana, Luan e Adjalan. Família. Sim. Então a gente arruma café da manhã, aquela mesa. Ah, mas é só para vocês três? Ou é só para mim? Sim, Sim. porque mas isso é resultado de terapia. Sim. É importante. Porque isso, de certa forma, Luana, ela acaba refletindo isso pra fora de casa também. Porque aí a gente começa a construir algumas crenças que são disfuncionais. Então, por exemplo, a gente começa a se anular porque a gente tem a ideia de sempre querer agradar o outro, a gente não consegue falar não pras pessoas, a gente tem muita dificuldade de achar que o outro sempre é melhor que eu. Aquela ideia da grama do vizinho ser melhor do que a minha. Essa ideia da grama do vizinho ser melhor do que a minha, ela é um processo decorrente de uma crença de desvalor, por exemplo. Nossa. Então, assim, a gente precisa ter consciência dessas questões para a gente conseguir ressignificar. Dar um outro significado para isso. Volto a dizer que é o meu objetivo, gerar qualidade de vida. Porque senão a gente começa a gerar processos de angústia e frustração, porque a gente não consegue ter controle de algumas coisas. Então o diagnóstico ele vem para você ter uma qualidade de vida, porque você vai se conhecer e entender as limitações, enfim, o que você precisa fazer para ter qualidade de vida. E isso, por exemplo, eu não vejo problema nenhum de você ter dificuldades com barulho. Não vejo problema nenhum. porque é Qual é o chato, problema? né? Até porque realmente, porque chato. o barulho incomoda. Muito! Até porque o barulho incomoda, né? Então, por exemplo, ontem à tarde eu estava num espaço que do lado estava vendo uma construção. E aí eles estavam com aquela britadeira. Brrr, aquilo tava incomodando, né? Aí você fala, mas o autista vai se incomodar com qualquer outro som. Não é qualquer outro som. Não, gente. Não é qualquer outro som. Tá? Então é isso que a gente precisa entender. Não tem a ver com volume, não tem a ver nem com todo o som, né? E às vezes isso também é generalizado. Sim. Ah, ele não pode com nenhum barulho. Não, Eu já ouvi mães não falando, ele não pode. pode com nenhum barulho. Todo mundo fica quietinho porque ele tá chegando. Peraí. O pessoal, às vezes, me acha meio doida, né? Porque o Luan usa abafador, que o Luan tem a hipersensibilidade, mas eu levo o Luan pra tudo que é ambiente. Mas olha que interessante, Luana, só fazendo um parente, né? A hipersensibilidade é uma característica que dá pra ser trabalhada. Sim. E sendo trabalhada, gradativamente, ela vai desaparecendo. Exatamente. Né? Então, outras questões, por exemplo, que a família às vezes me traz, que eu também acho muito interessante, ele apresenta seletividade alimentar. Aí vem a minha questão. O que é seletividade alimentar? Tá aí, uma boa pergunta. Né? O que é seletividade alimentar? Quando a gente fala em seletividade alimentar, a gente vai falar dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo formato. Então, por exemplo, se ele não come batata, né? Aí a mãe fala, ele não come batata. Então ele não come nada de batata. Aí a mãe fala, ele não come batata, mas ele come purê. Não é seletividade Isso alimentar. não é seletividade alimentar, gente. É que nem o Luan. O Luan não suporta batata, mas come batata frita. Então. Não é. Ele não gosta da batata cozida, Isso. mas ele gosta da frita. Até porque você concorda comigo que a estrutura é diferente. Até o sabor. Sim. Até o sabor. Quem já teve a oportunidade de comer a cenoura cozida, né? E a cenoura feita na salada, consegue entender Sim, o que sabor. gosto diferente. É diferente. Então, assim, aonde isso é uma seletividade? Eu preciso entender, gente, que eu posso ter gostos. Né? E qual é o problema de eu ter gostos diferentes? Nós anulamos do autista o direito de ter características humanas. Sim. Olha que absurdo. Sim. Isso é um ponto muito importante, Luana, que eu ia acabar comentando. A gente acaba anulando. Porque aí a gente também acaba generalizando. Que eu volto à mesma questão. A gente generaliza.
Isso é muito complicado, porque a gente acha que todos eles vão ter as mesmas características. Eu posso generalizar em relação a uma caneca, mas ser humano não. Não, Não tem porque mesmo que eles estão dentro de um espectro, né, eles não são iguais, assim como nós não somos iguais. Então falar que todo autista tem o mesmo comportamento, não é. Eles não são iguais, assim como nós não somos iguais. Então, e isso é uma coisa que eu gostaria que ficasse muito, que você colocasse na sua cabeça. Mãe que tem o seu filho tem a possibilidade de se desenvolver, tá? Plenamente, tá? Desde que você dê e proporcione condições para que ele desenvolva a autonomia. Eu falo, todos eles têm o direito de ser protagonista da própria vida. Sim. Né? E a gente não pode roubar isso. Se você do Te Acolher Brasil tá gostando, ó, vou fazer uma pausa agora um pouquinho. Aproveita, compartilha, chama aquela família que precisa conhecer um pouquinho mais. A gente vai falar daqui a pouco sobre avaliação neuropsicológica, sobre como é essa avaliação, qual a função dela. Então, vou te dar um minutinho, vai lá, chama o pessoal para participar. Você não pode perder. É tanta informação rica que vai te trazer mais conhecimento. Fazer uma pausa aqui. Hoje eu tô mais produzida, né, Beth? A Beth tá aqui com a gente, o Rambo das Maias. Eu tô mais produzida. Eu queria mostrar pra vocês esse colar lindíssimo que eu estou usando, que eu estou aqui divando hoje. É um colar, é um coração, Juliano, que ele vem com o jogo do autismo, né? Ele tem uma ideia. E vem um menininho na frente. E eu ganhei eu ganhei de presente. Olha que coisa mais linda também. É um colarzinho, tem um menininho também. Eu sou mais tímida, então meu colar é mais grosso e é maior, mas tem o menorzinho. E tudo isso aqui foi presente da loja Maria Mariá. Eu fico olhando aqui para tentar mostrar onde que eu estou mostrando. Eu tô perdida em câmera, é uma beleza. Eu deixo o Rambo doido aqui comigo lá. O Rambo fica assim, ó, gente, vocês não estão vendo a produção. Eu quero um dia mostrar para vocês a produção maravilhosa que é aqui no nosso podcast. Mas, ó, Maria Mariá é a loja que ela faz personalizado itens para a comunidade autista. Então, esse colar, um coraçãozinho com o menininho, mais esse colar e, ó, minha pulseira também. Belíssimo, ela personaliza, como eu tenho o Luan, ela me mandou o menininho, mas pode ter a menininha, pode ter outros itens. Você tem um casal, ela faz o casal também. Eu quero agradecer a loja Maria Mariá. E se você gostou e quer ter também, fala assim, eu quero o colar da Luana Eloá. É só entrar em contato com a loja Maria Mariá, vou deixar aqui o telefone também para vocês. E fala assim, ó, eu quero o colar Luana Eloá. E ela vai preparar um colar belíssimo para você. E tem desconto para quem é do Te Acolher Brasil, viu? Você não pode perder. Ah, Luana, mas eu quero os itens do Te Acolher. Eu quero ter a camiseta do Te Acolher. Eu quero ter a caneca do Te Acolher. Que, aliás, tá aqui, ó. Eu e Juliana aqui divando com a nossa caneca, com a nossa frase, por nós, para nós, ninguém solta a mão. Todos os itens, Juliana, são feitos pela loja Coisas da Sandrinha. A Sandrinha é uma mãe atípica que montou a loja do Te Acolher. Então, você pode ter aqui as camisetas, ó. Camisetas do Te Acolher, nós temos os chaveiros, almofadinhas, nós temos almofadas, canecas, vários itens que você pode ter. E ó, assim, não gosto muito de colorido. Nós temos também as camisetas preto e branco do Te Acolher Brasil. Também vou deixar aqui o telefone da loja Coisas da Sandrinha. Sandrinha, beijo pra você, gratidão por tudo. Agora vamos pro assunto que eu tô me segurando, porque é tanta coisa que eu quero te perguntar. É um momento tão único. É a primeira vez que a paciente está perguntando pro terapeuta. Olha, eu me acho o máximo. Eu gosto muito de terapia. Vou registrar aqui, né? Não faço constante, mas sempre estou voltando, porque a gente precisa, às vezes, de um auxílio de algumas questões, né? Então, eu percebi na minha vida, Luana, eu faço terapia desde nova, desde pequena, né? Então, por várias situações. E aí, ia pro terapeuta, fechava aquele ciclo, né? Finalizava. E depois que eu cuidei do Luan, recebi o diagnóstico, o Luan começou a terapia, o Luan entrou na adolescência. A adolescência mexeu muito comigo. Mas não mexeu por ele ser autista. Mexeu porque ele é adolescente, né? E eu só tenho ele. Então ninguém veio com manual.
Não. Né? Deus podia ter mandado manual pra nós de como ser mãe de adolescente, viu? Porque se você tem filho pequeno, espera chegar na adolescência. Com certeza. E eu falei assim, eu preciso entender algumas questões. E depois eu entendi que, na verdade, eu precisava entender outras questões. E a terapia me ajuda muito nisso. Então, eu queria te agradecer por ser essa pessoa fantástica que você é. Obrigado. Só que quando eu te procurei, eu não te procurei pelo psicólogo. Eu te procurei pelo neuropsicólogo. Ó. Porque a gente queria fazer uma avaliação e entender algumas outras questões. E aí eu te procurei para fazer uma avaliação neuropsicológica. E toda vez que eu jogo no grupo, você fez uma avaliação neuropsicológica? Qual que foi a avaliação do teu filho? As pessoas perguntam, o que é isso? Então, afinal, o que é avaliação neuropsicológica? Vamos lá, a gente primeiro precisa entender, tá? Quem é que faz essa avaliação? Qualquer profissional pode fazer essa avaliação neuropsicológica? Não. Quem pode fazer essa avaliação neuropsicológica é o especialista em neuropsicologia. Ele é licenciado em psicologia, então o profissional que só tem a psicologia, que é formado só em psicologia, ele não pode fazer uma avaliação neuropsicológica, Uau! tá? Ele não pode. Então, para ele ser neuropsicólogo, ele tem que ser especialista, tá? É uma pós-graduação, tá? Com supervisão, tá? Então, assim, ele é uma especialização para essa área. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, é um especialista. Já vou fazer um parênteses. Então, esses cursos livres que mostram um formulário para as mães, para elas aplicarem seus filhos, é um grande engano. Sim, sim. Grande engano. E perigo. Engano. Até porque, Luana, a gente precisa entender que quando a gente está falando de avaliação neuropsicológica, a gente está falando, na verdade, de o quê? De um mapeamento das funções do cérebro. Então, a gente tem lobo pré-frontal, occipital, a gente tem várias funções do cérebro aqui, o nosso cérebro dividido em várias áreas. E cada área é responsável por habilidades específicas. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de memória, de atenção, a gente está falando da região do lobo pré-frontal, tá? E aí existem testes específicos, inclusive esses testes, eles têm parceria com editoras, tá? Esses testes, eles são validados pelo Conselho de Psicologia, eles têm lá, eles são catalogados. Esses testes, eles são psicométricos. O que seria psicométrico? Então, a partir do resultado, vai gerar uma pontuação, e essa pontuação, ela tem uma interpretação. Tá? Então, não é o neuropsicólogo que está avaliando ali e vai falar, ah, não, foi isso. Não, é a partir do resultado daquele teste, vai gerar uma pontuação que a gente chama de score, e esse score tem uma interpretação. Tá? Então, e esses testes eles já foram estudados. Então, dentro da avaliação, hoje a gente já tem os instrumentos que já são pré-estabelecidos. Hoje, o que geralmente eu faço? A família, quando ela vem me procurar com uma queixa, ela fala assim, eu acredito que o meu filho seja autista. Então, dentro do ramo da neuropsicologia, a gente tem testes específicos que vão validar ou não se existe a questão do espectro do autismo. O que geralmente eu faço? Eu utilizo todo o conjunto de testes. Por quê? Se eu faço só os testes para validar ou não o autismo, vamos dizer que eu falo para a mãe, olha, os testes foram realizados e eles não apresentam e não sugerem a questão do autismo. Aí a mãe fala assim pra mim assim, tá, mas o que ele tem então? Aí eu falo, tá. Então o que geralmente eu já faço? Eu já faço todo o conjunto. Que aí se por acaso, conforme eu vou realizando os testes, eles vão me guiando. Tá? Então volto a dizer, a gente vai ter testes psicométricos que vão me gerar um score, que é uma numeração que tem uma interpretação. E a gente tem testes projetivos. Esses testes projetivos, eles são testes que vão gerar também uma interpretação a partir do resultado que o paciente traz. Tá? Então, a gente tem testes que eles já são padronizados. Tanto para a criança que tem o verbal, que já fala, quanto para a criança que não tem o verbal. A gente tem já isso pré-estabelecido. Não é o profissional que está inventando. Já tem isso pré-estabelecido. E aí é um caminho que a gente vai traçando. Então, por exemplo, fiz lá o primeiro teste. O primeiro, geralmente, que a gente utiliza na primeira sessão é o Neopsilin. O Neopsilin, ele é um teste de avaliação breve. Então, a partir dali, eu já vou ter um caminho. Então, por exemplo, ali ele vai avaliar questão de orientação, linguagem, memória, atenção, num único teste. Então, na primeira sessão, eu já vou ter mais ou menos um caminho ali de tudo.
E aí, a partir do que eu coletar ali, aí eu começo. Por exemplo, se eu observei que a questão de atenção dele no Neopsilin apareceu com prejuízo, aí eu vou me aprofundar. Aí tem outros testes pra gente poder avaliar questões atencionais. E normalmente é quantas consultas? Isso varia muito, Luana, de como o paciente responde. Então, por exemplo, uma criança, se ela é muito pequena, eu costumo demorar de 6 a 7 sessões. A última sessão, geralmente eu faço o feedback para a família. Por quê? Porque eu acho muito importante, quando eu entrego o relatório, que é um relatório, ele acaba ficando bem extenso, tá? E aí eu explico pra família. Então, por exemplo, vamos lá. No primeiro teste do Neopsilin, deu esses resultados, porque ele vai dar um percentual. Eu explico pra família. Só que durante as sessões eu já tenho o hábito de, conforme vai terminando, eu termino os testes, eu já vou chamando a família. Olha, hoje eu fiz esses testes e aí eles me geraram esses resultados. E aí, inclusive, às vezes, eu vou até dando algumas dicas. Olha, do que fazer. Isso, olha, para poder auxiliar nessa questão atencional, você pode fazer isso em casa, né? Então, por exemplo, quando eu percebo que há prejuízo na memória imediata e que a criança não consegue acumular vários comandos, eu já falo, olha, então você precisa dar um comando só. Quando eu percebo, por exemplo, que a criança está apresentando hipóteses, por exemplo, por uma questão de TOD, né, que é o transtorno desafiador, que é bem complicado, eu já começo a dar dicas para a família. Olha, vamos refazer as falas. Ao invés de falar, não corre, vamos falar assim, vamos andar. Ao invés de falar, não grite, você pode usar, né? Vamos falar, então vamos tentar tirar o não. Então, assim, durante as sessões eu também já vou dando esse apoio, porque para a família também é muito importante. Porque para mim, enquanto profissional, é muito fácil eu colocar o paciente lá dentro, fazer os testes, a criança ir embora e no final entregar o papel. Só que isso era uma coisa que eu, enquanto trabalhei em outros locais, isso me incomodava muito. Né? Principalmente no final, que a família pegava um papel e não sabia. Ela não sabia, por exemplo, o que foi avaliado na questão de linguagem, né? O que era aquele teste que ela fez um monte de xizinho. Ela não sabia. Então, para mim, é muito importante, durante o processo, que a família tenha consciência de tudo que está ocorrendo. De toda a parte. E eu sei que pelo convênio médico, você passa pelo neuro, você passa pelo psiquiatra, ele te dá uma guia de encaminhamento para avaliação neuropsicológica. No SUS tem? No SUS, na verdade, eu nunca ouvi falar dessa avaliação sendo gratuita. Eu também eu desconheço. Não conheço. Eu desconheço. O que a gente tem muito e eu até observo... porque é caro esses testes. Isso é uma coisa que eu gostaria, né? Então, por exemplo, um dos testes que compõe aí a avaliação neuropsicológica é a escala VISC. Né? Então, ela, por exemplo, se você for procurar, só esse teste é mais de R$3.000. Então, hoje, se você digitar lá, por exemplo, no Google, a avaliação neuropsicológica, a mais barata que você vai encontrar é R$1.800, R$2.000. Porque realmente é cara em decorrência do quê? Dos testes. Né? Os testes são caros, todos eles são muito caros. E aí a gente vai voltar para uma questão social, né? E eu, Thiago Almeida, aliás... Thiago Almeida, ele é o nosso coordenador municipal de Mauá, responsável lá pelo Te Acolher, toda a parte de acolhimento, interações, eventos, Thiago Almeida. Fazer um parênteses, já vou chegar nesse ponto, mas ó, Thiago Almeida é nosso coordenador municipal em Mauá, então você que é de Mauá, procura lá na rede social Thiago Almeida, então entra na rede social do Te Acolher Brasil, que a gente encaminha para você o contato. Fala assim, mas eu moro em Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires. Nós temos aí Divânia também, nossa acolhedora e nossa coordenadora municipal. É só pedir o contato dado nas nossas redes sociais. Mora em Santo André. Marinês, nossa mãe da Aninha, acolhedora de Santo André. É de Diadema, nossa acolhedora chama Yasmin, também mamãe do Pedro, faz esse acolhimento. E aí, só pedir o telefone de contato deles, vocês vão ter um acolhimento mais direcionado. E aí, se for São Bernardo, comigo e com a Sandra. O Thiago Almeida, a gente discute muito a questão social. Ele é um defensor do SUS, um defensor da saúde pública e defensor no sentido de que eu não posso, eu busco outros meios paliativos, mas eu tenho que buscar a qualidade no SUS. E a gente discute muito isso, dessa questão social que existe por trás do autismo. Porque a gente fala muito do autismo, mas esse autista, ele mora em algum lugar, ele vive no lugar, ele tem um acesso a isso, acesso àquilo. Essa avaliação neuropsicológica não é para todos. Infelizmente não é. Isso, infelizmente não. E aí a gente vai ter diagnósticos produzidos da forma errônea,
porque não tem acesso a isso, a essa avaliação. Por isso que no Te Acolher a gente briga tanto por valor social, enfim, por essas coisas, que também não é acessível para todo mundo, né? Mas a gente vê lá, então, por exemplo, não desqualificando, preste bem atenção no que eu vou dizer, a gente não está desqualificando qualquer tipo de diagnóstico feito sem avaliação neuropsicológica. Nós estamos te tirando um caminho do que você poderia ter de informação numa avaliação neuropsicológica que só no diagnóstico você não vai ter. Com certeza. Esse é o ponto importante. Então, a gente tem essa questão social. Mas aí, a pessoa vai buscar. A mãe vai buscar. Eu quero buscar. E ela cai numa coisa chamada avaliação multidisciplinar e interdisciplinar. Isso. É a mesma coisa? Então, vamos lá. O que a gente precisa entender? Quando a gente fala de uma avaliação interdisciplinar, inter é entre, né? Disciplinar é entre especialistas. Então, vamos lá. A gente vai ter uma criança que ela vai passar com um psicólogo, ela vai passar com uma fono, ela vai passar com uma TO, ela vai passar com vários especialistas, né? Então, cada especialista vai avaliar esta criança, né? Em algumas clínicas, a gente vai ter, após o olhar e a análise de todos os especialistas, a gente vai ter um único relatório, tá? E isso às vezes ocorre. Mas na maioria das vezes, cada clínica, cada profissional acaba produzindo um relatório. Então, assim, uma coisa que eu acho que é interessante a gente refletir, né? Eu sempre falo da ideia da gente refletir. A gente tá falando de uma criança, tá? Que às vezes está com um comportamento desajustado, tá agitada, tá com um problema. Porque, assim, se a gente tá procurando um apoio, você entende que é porque Sim, a criança também tá precisando. E, assim, uma coisa que eu quero deixar isso, que eu sempre falo, que isso é importante pra você, mãe. A gente precisa identificar aonde tá gerando prejuízo. O que o meu filho precisa? É uma questão de fono? Eu não preciso fazer uma avaliação neuropsicológica. É só com a fono. Sim. Né? É uma questão, por exemplo, escolar. Tá com dificuldade na escola? Tá, mas essa dificuldade na escola é em decorrência do quê? De socialização? Ou é uma dificuldade, por exemplo, em leitura? Uma dificuldade na matemática? No pedagógico no mesmo. pedagógico. Eu vou procurar uma psicopedagoga. Então eu preciso também entender, né, essas áreas. Porque senão, uma coisa que eu sempre falei, inclusive falei muito pra Luana, e isso é uma coisa que a gente tem, que acaba gerando, na verdade, um prejuízo pra criança. Então, só pra mim poder sistematizar isso. Na avaliação interdisciplinar, a criança vai ter acesso a vários profissionais. Então, ela vai ter lá 1 ou 2 sessões com a psicóloga, 1 ou 2 sessões com a fono. Isso vai depender muito de como a profissional trabalha. Só que você entende que a criança vai precisar criar um vínculo ali com aquele profissional, né, com aquela psicóloga, para ela poder conseguir extrair os elementos que ela precisa para poder avaliar. Né? Então, a criança vai precisar criar vínculo com vários profissionais para poder chegar num resultado. Agora, quando a gente está falando de uma avaliação neuropsicológica, a gente está falando de um único profissional, né, que vai conseguir fazer essa mesma avaliação. Né? Porém, a gente está falando que ele vai utilizar testes específicos, testes e técnicas, né? Já lá, por exemplo, na avaliação interdisciplinar, vão ser utilizados o que especificamente? Técnicas e alguns testes. Poucos testes, na verdade, né? Porque a expertise que o neuropsicólogo tem, como eu falei, o psicólogo não pode fazer essas avaliações. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito bem clara. Tá? Um outro aspecto que eu ressaltei, que é muito importante você, família, ter essa consciência, é que essa criança vai entrar em várias sessões e aqui ela vai entrar numa única. Então, assim, qual que você acredita que vai ser melhor pro teu filho? E também em questão de valor, porque aqui você vai pagar vários profissionais, Sim. aqui você vai pagar um só. Então, assim, uma coisa que a gente precisa começar a entender. O que vai ser melhor pro meu filho? Parar de padronizar, né? Parar de padronizar. Tá? Porque tem uma outra cultura que as pessoas têm um hábito de fazer, é o seguinte, vamos lá, chegou no diagnóstico, vamos lá, autismo, precisa de 40 horas de aba, precisa de fazer tantas horas de fono, gente, vamos lá, o nosso cérebro, quando ele entra em sobrecarga, ele começa a fazer esses movimentos aqui, ó. Esses movimentos, ele é muito semelhante ao que a panela de pressão faz. Só que diferente da panela de pressão, porque a panela de pressão tem um pininho, que ela fica ali soltando o ar, né? O nosso cérebro não tem esse pininho, não tem aonde sair. Então, quando ele faz esses movimentos, ele começa a liberar toxinas. Essas toxinas, elas vão diretamente para a região do lobo pré-frontal, que é essa região aqui. Elas vêm todas para cá, tá? Uma parte vem para cá e uma parte vem para essa região.
Quando ele vem para essa região, a gente sente a nuca pesada e dá a sensação que a pressão está alta, tá? Quando ele vem para essa região, a gente começa a ter o que eu vou chamar de fuga de ideias. Sabe quando você vai na cozinha e você queria pegar alguma coisa e você não lembra? Isso é em decorrência que seu cérebro provavelmente está realizando esses movimentos. Isso acontece com adulto também, tá, Luana? Muito! E isso geralmente no adulto ocorre em decorrência do fruto do estresse, tá? Ou se de repente ele tem alguma patologia que não foi diagnosticada e não foi tratada, com certeza ele deve estar passando por esses episódios. Então o cérebro ele faz esses movimentos. Isso acontece na criança também. E aí muitas vezes esses movimentos fazem com que mal interpretações ocorram. Porque ele não tem atenção, ele tá com déficit de atenção. E na verdade não, é uma sobrecarga que tá tendo do cérebro de um estímulo. Então eu tô sobrecarregando ele. A gente às vezes, infelizmente, por conta de uma rotina, a gente tem às vezes famílias que colocam a criança na segunda pra fazer Kumon. Às vezes crianças até típicas, né? Sim, né? Então no Kumon, na terça tá no judô, depois tá na natação e a semana inteira a criança tá com uma rotina muito semelhante à de um adulto. E não tem como é que falava antigamente que a gente precisa ficar ocioso? Isso. Porque ser ocioso é bom pra criança. Sim, porque gera criatividade. E as crianças não vão ser... Aliás, o que a gente pode esperar da futura geração que aprende a ser estressada, compromissada desde pequena? Hoje a gente tem hoje eu percebo muito uma variedade muito grande de pessoas, isso de uma geração de 20 anos para trás já, tá? Um grande número de pessoas que vem procurando, inclusive, a clínica com um diagnóstico que se chama estresse crônico. O estresse crônico ele é uma disfunção neurobiológica muito semelhante com o TDAH. Porque ele ocorre no mesmo sistema dopaminérgico. Então a gente tem ali uma disfunção de 2 neurotransmissores, dopamina e noradrenalina. No TDAH, a gente tem muito mais nora do que dopamina. No estresse crônico, a gente tem muito mais dopamina do que noradrenalina. Então, e esse estresse crônico, ele começa a ser desenvolvido na infância em decorrência de uma sobrecarga para que o cérebro comece a criar maturação biológica antes da época. Uau. Então, quando eu começo a dar responsabilidade para uma criança, numa época que ela não precisava ter aquelas responsabilidades, ou uma sobrecarga muito grande de coisas, como se eu estivesse colocando ela no mesmo nível de um adulto, eu começo a forçar o cérebro a fazer sinapses e conexões que um adulto teria. E isso pode gerar futuramente um possível estresse crônico. O pessoal tá amando, Juliana, as informações. O pessoal tá curtindo demais, demais, demais. Eu posso ficar com Juliana aqui uns 3 episódios? Meu, a gente tem muita informação, isso é muito importante. Porque assim, a gente tem que desmistificar. Para construir informação, primeiro tem que quebrar essas informações que são fakes da nossa vida, que são situações que nos colocam em situações complicadíssimas. Eu acolho, mas eu me indigno de tantas mães que se deparam com profissionais que se especializam, mas não se permanece ali, né, nas informações, que colocam uma sentença na vida dela quando ela recebe o diagnóstico. E a sentença desse diagnóstico parece que vai para toda a família, né? Então Sim. Você foi sentenciado à morte. A gente tem que tirar isso. Mas aí, somado a isso, vem um monte de desinformação. Com certeza. Eu tenho uma mãe que me chamou muita atenção ontem, que ela entrou em contato comigo, da minha cidade, e ela colocava da seguinte forma: Luana, a neuro falou o seguinte, ó, teu filho precisa de 40 horas de aba. Aí é uma mãe que não tem convênio médico, pagou a consulta com neuro, não temos terapia aba no SUS. E a informação da mãe, da neuro se seu filho não fizer as 40 horas, ele não vai se desenvolver, não vai ser ninguém, ponto. E com base em quê, né? Não questionando a profissional. Não. Mas eu acredito que a gente tem que refletir. Com base em quê? Tá, Eu posso estimular em casa também. Essa que é a questão. E aí eu queria falar assim contigo. Se você... Vamos pegar essas mães que não tem convênio médico, que não vai ter terapia aba no convênio. E deixando claro que o aba não é a única ferramenta que existe, gente. Não é a única. Não. Né? Então, para essas mães que vão ter atendimento lá no psicólogo do SUS, que não tem ainda condições de uma consulta social,
o que ela pode fazer dentro de casa para contribuir no desenvolvimento do seu filho? Olha, hoje a gente tem aí vários canais, inclusive o canal do Te Acolher, né? Com bastante informação. Então, assim, busque informações em locais confiáveis, né? Utilize essas dicas que são compartilhadas e dá para você fazer em casa. Então, tente passar tempo com o teu filho. Eu sei que a gente hoje vive num momento que a gente precisa trabalhar muito. Isso, de certa forma, sobrecarrega a nossa rotina. Mas eu penso que a gente precisa também se reorganizar e redistribuir. Então, vamos lá. Não é responsabilidade só da mãe cuidar do filho. É responsabilidade do pai também. Né? Porque aí, no final de contas, nesse processo todo, a mãe adoece. E é o que eu sempre falo. E quem cuida da mãe? Exato. Né? Que é um aspecto que eu sempre levei em consideração, que a gente precisa cuidar de quem cuida também, né? Porque como é que eu vou cuidar de alguém se eu não tô bem? Então, fica aí também essa reflexão pra você. Eu preciso cuidar de mim pra poder cuidar de outra pessoa. Se eu estiver bem, eu vou conseguir cuidar. Só que aprenda a redistribuir. Não, então, ele é uma criança que tá dentro de um seio familiar. Esse seio familiar, ele tem avô, ele tem avó, ele tem tio e ele tem que ter contato. Né? A gente não pode colocar a criança numa bolha. A gente tem que... essa criança ela vai viver pra vida. Né? Então ela tem que ter contato com outras pessoas. É vizinhos, é amigos. Então assim, permita que ele possa ter contato com outras pessoas. Permita que ele possa conhecer lugares, estar, sentir. Né? Sentir, por exemplo, uma coisa simples, gente. Como que é a textura de uma massinha no rosto. Né? Sentir, por exemplo, como que é a sensação de colocar a mão na água. Ir numa praça, pisar numa grama. Ir numa praça, pisar numa grama. Talvez para você possa soar como, não, imagina, são coisas simples, mas que ajudam. Eu volto a dizer que é uma fala que eu trouxe no início hoje, que uma boa parte, quase que 85% de habilidades que o ser humano tem, elas precisam ser estimuladas. Elas precisam ser estimuladas. Porque elas não se desenvolvem sozinhas. Então a gente precisa estimular. Tá? E se elas não são estimuladas, elas ficam ali estagnadas e paradas. E aí elas podem, às vezes, ser interpretadas como disfunções. E na verdade é simplesmente porque a criança não sabe. Ela não foi estimulada, ela não foi dado proporcionadas condições para que ela pudesse aprender. Então a busca é por estímulos corretos. Estímulos corretos. E você tem que buscar informação de qualidade. É isso que o Te Acolher Brasil faz por você. Nós entendemos que para incluir, eu primeiro preciso conscientizar. Conscientizar dentro do núcleo familiar, conscientizar a sociedade. Essa é a nossa contribuição para a sua família. Espero que você tenha gostado do nosso episódio. Foi incrível, incrível, incrível. Mas espera aí, que eu tenho aquela perguntinha de gostinho a mais que não pode faltar. A gente tem aqui, mas segura um pouquinho. Tá gostando? Pega esse episódio, compartilha com todo mundo, compartilha com seus amigos, compartilha lá nos seus grupos de WhatsApp, traga informação e compartilhe para que eles possam entender todo esse processo que nós falamos sobre avaliação neuropsicológica, sobre terapia, sobre aba, né, sobre o luto. E eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas. Isso é o Te Acolher Brasil. Juliano, a gente tocou em vários assuntos e falou muito de quem cuida, né? Da mãe, a quem cuida. E toda mãe entra no processo de luto. Umas com um dia de duração, outras com anos de duração, mas o receber o diagnóstico meio que nos dá um... como que eu posso dizer? Parece que é um chacoalhão do tipo assim, você não tá no controle de todas as coisas. Isso. Ter a sensação de que não está no controle é muito complicado, né? Sim. Ainda mais quando você é uma pessoa extremamente controladora. Mas vamos pular essa parte, não é sobre a Luana, é sobre outra pessoa, né? Mas tudo bem. O que você pode orientar para essas mães que estão recebendo o diagnóstico agora? Que receberam o diagnóstico? O que elas podem buscar? Tudo bem, vamos buscar terapia, vamos buscar, mas o que elas podem buscar para contribuir com essa criança? Vamos lá. Eu vou trazer uma analogia que eu acho que, na verdade, eu vou trazer duas para ficar de reflexão para você que está aí assistindo a gente. A primeira é uma tempestade, né? Quando vem uma tempestade, ela tumultua, ela destrói, né? A gente sempre tem a visão da tempestade como uma coisa ruim. Mas essa mesma tempestade, ela molha a plantinha, que purifica o ar, que faz ter frutos para que a gente possa se alimentar. Mas pensando na tempestade, a gente tem hoje o nosso guarda-chuva, que nos protege, né? Esse guarda-chuva, ele tem hastes que seguram aquela lona. Hoje, quem é que faz parte
dessa rede, dessa haste. A gente precisa começar a identificar quem tá ali comigo. Quem é que me protege da chuva também? Porque dentro daquela crença que hoje eu ressaltei sobre o desvalor, a gente tem o pensamento que só eu ajudo. Mas e quem me ajuda? Quem tá ali comigo? Quem é que me protege da chuva? Então, primeira coisa que eu gostaria que você pensasse hoje. Quem é que me protege da chuva? Quem é que eu posso pedir ajuda? Que eu sei que se pedir ajuda vai estar ali comigo. Porque assim, sim, a gente precisa de uma escuta especializada. Mas se eu não tenho condição, eu posso ter um amigo. Eu posso ter uma vizinha, por que não? Né? Porque assim, a gente precisa cuidar da gente. É angustiante, volto a dizer, a gente tem aí vários pensamentos distorcidos envolvidos, né? E hoje eu falo para as pessoas que o ser humano ele sofre, na verdade, pela má interpretação que ele faz das coisas. Existe uma diferença muito grande entre fato e pensamento, né? Fato é uma evidência, realmente é uma evidência. Pensamento é o que eu acho. E se acontecer isso? Ai, talvez isso acontece comigo. Personificação, catastrofização, a gente tem aí um catálogo de vários pensamentos distorcidos, né? Existem vários. Então, primeira coisa, identifique quem está ali na sua rede que te protege da chuva. Primeira coisa. O segundo, quando a gente tem a oportunidade de viajar de avião, a gente escuta ali uma instrução que é padrão. É padrão, né? Se por acaso o avião perder a altitude, máscaras irão cair. Né? Coloque a máscara primeiro em você e depois no outro. A gente precisa começar. Isso não é egoísmo, gente. Isso não é egoísmo. A gente precisa cuidar da gente para poder cuidar do outro. A gente não vai conseguir cuidar do filho se eu não tô bem. Recebeu o diagnóstico, tá se sentindo mal, vai cuidar de você. Cuida de você, conversa com alguém, compartilha essa angústia com alguém. Você vai ver que você vai se sentir bem melhor. Uau, gente, uau, uau. E quando a gente entende que cuidar de si não é egoísmo, mas é muito pelo contrário, é querer realmente cuidar do outro, a gente entende que as coisas precisam estar no seu devido lugar. Gratidão, estamos chegando ao final do nosso episódio. Eu amei a informação, amei tudo, amei estar contigo aqui. Nessa troca de posições hoje. E deixa as suas considerações finais para as famílias te acolher. Olha, eu vou deixar a minha última aí. Adoro fazer analogias. A gente precisa começar a entender que muita coisa precisa ser ressignificada, né? A gente vem de processos que eles se perderam. Né? Volta aí do exemplo da crença de desvalor, que a gente começa lá em casa, né? Com a toalha boa para visita, né? E uma outra coisa que a gente costuma fazer muito é se vitimizar, né? O sapo, quando ele tá dentro de uma panela de água quente, ele tem uma pigmentação na pele dele que faz com que ele se adapte ali àquela temperatura. Só que ficar se adaptando, uma hora ele acaba morrendo. Então a gente precisa também parar com essa questão de ficar se adaptando ao ruim. Volto a dizer que é uma coisa que eu sempre falo. O processo de terapia envolve mudança. Sim. E eu não preciso estar fazendo terapia para gerar mudança. Né? Se eu percebo que não estou bem, se eu percebo que esse copo se essa xícara tá me incomodando aqui, eu posso colocar ela aqui. E não tem problema nenhum com isso. Obrigada, gratidão. Chegamos ao final de mais um episódio do Te Acolher Brasil. Espero que você tenha curtido muito esse momento. Não se esqueça, se você quiser ter a sua marca vinculada ao Te Acolher Brasil, fazer parte desse momento incrível, levar informação, entre em contato com a nossa produção e venha colocar aqui, ó, sua marca conosco, porque eu tenho certeza que você vai amar. Você tem que ser uma empresa de inclusão, uma empresa também para a comunidade atípica que nós podemos te ajudar. Esse é o nosso Por Nós, para nós, ninguém solta a mão. Até o próximo. Olá, nós somos a Osmaias Produções, produtora com soluções digitais para a sua empresa ou para a sua marca pessoal. Venha conhecer o nosso amplo estúdio com cenografia moderna, iluminação cênica, equipamentos de áudio e vídeo das melhores marcas. A sala técnica é totalmente independente, deixando os nossos clientes à vontade para realizar as suas gravações.
Nosso lounge é perfeito para acomodar os seus convidados, trazer o seu coffee break, além de poder fazer fotos e vídeos nos ambientes para atualizar as suas redes sociais. O time da US é composto por profissionais formados em direção de produção de eventos e shows, produção audiovisual, produção executiva e artística, cenografia, marketing, coach de alta performance, iluminação cênica e outras formações. Tudo isso para trazer aos nossos clientes a melhor experiência, seja em gravações de podcasts, videoaulas, lives, eventos corporativos ou até mesmo em consultorias em audiovisual, marketing e branding. Agende agora mesmo a sua visita e garanta as melhores soluções digitais para a sua empresa ou para a sua marca pessoal. Os Maias Produções, você na direção certa.